Olá para você que está me assistindo nesse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer agora a nossa avaliação semanal para o céu astrológico, lembrando a vocês que a nossa visão aqui é clássica para entender o ritmo diário e organizar as nossas tarefas cotidianas. Então não vamos falar sobre aspectos de comportamento maior ou visão mística e espiritual. Vocês vão poder ter aqui algumas informações para se organizar mesmo em termos de atividade. Se você não segue o canal ainda, aproveite aqui para se inscrever e compartilhar também com seus amigos essa visão para complementar a visão de outros canais que você tem sobre a astrologia. Vamos entender então como que as coisas vão acontecer. Esta é uma semana de lua cheia e já no domingo, então a gente vem com esse momento. Esse gráfico é o da lua cheia, mas antes da gente ter a lua cheia se formando no domingo, ela vai ingressar em Libra às 2h28. Libra é o signo regido por Vênus. Vênus já está aqui no mesmo grau que o Sol. Aliás, Vênus vem seguindo no mesmo grau que o Sol já faz uns dias, alguns dias atrás. E vamos ter então um momento de ingresso de Lua em Libra não tão equilibrado como é a sua natureza, porque o signo de Áries, ele tem uma representação mais agitada, por exemplo. Quando for às 15h48 é que a Lua vai formar a oposição exata com o Sol. E eu já vou abrir todos os aspectos aqui para vocês entenderem, porque logo em seguida, às 16h55, ela vai formar a oposição exata com Vênus. Então a gente tem duas coisas bem interessantes aqui em nível astrológico. Primeiro, que o Sol aqui está forte em Áries, exaltado, mas quando ele olha aqui para Libra, ele tem uma debilidade, que é a debilidade da queda. E o contrário acontece com Vênus, que está bem prejudicada aqui no exílio, mas acaba sendo trazida pela Lua, pelo aspecto da Lua, para o seu ponto de domicílio, Então isso faz com que a gente tenha um momento, a partir aqui das 15h48, no momento de oposição de Lua com o Sol, em que o jogo de compartilhamento e o jogo da individualidade se mostra forte, mas principalmente a lua cheia vai acontecer na casa 2, que em termos mundanos é a casa que envolve o assunto financeiro do país, Nós estamos fazendo para o horário de Brasília, então é o assunto financeiro do país. Esse jogo do mundo financeiro, da economia, Esse tema da economia, ele vem como uma questão importante para lidar. Então é bastante provável que os temas que envolvam auxílio emergencial, que envolvam outras questões, outras medidas do governo sobre os assuntos financeiros, possam se desenrolar aqui ao longo desses próximos 15 dias. Bom, a gente viu que teve um aumento de juros faz 2 semanas e que tem uma promessa de um outro aumento de juros para conter a inflação. Então pode ser mesmo essa marca aqui de Libra, aqui da Lua em Libra, na Lua cheia aqui na casa 2, Pode ser um momento representativo disso. Mas a casa 8, ela também envolve os recursos externos, e não só recursos, mas as propriedades de forma geral, que pertencem a outros países. E a gente está ainda nessa questão dos insumos, da compra de insumos para a produção das vacinas, ainda tem todo esse trâmite aí se desenrolando. Então, o que a gente tem nesses próximos 15 dias em nível mundano são esses temas que envolvem compras, que envolvem os assuntos monetários, taxa de juros, que envolve auxílio emergencial também. E uma coisa importante é que a casa 8 também é uma casa que tem como tema o assunto da mortalidade, Então, ter esse jogo entre casa 2 e casa 8, para a fase cheia, essa lunação, não é muito interessante, porque tem o Sol aqui no ponto da exaltação, e a gente sabe que onde o Sol está, acende a luz, dos temas da casa. Embora o momento seja da lua cheia, chegando ao ponto máximo de luminosidade, o eixo fica bem ativo. E aí esse tema que vem se desenrolando já há muito tempo como um fator crítico, ele se mantém crítico ainda, certo? Se nós formos pensar num sentido eletivo para a organização das atividades diárias, Lua oposição Sol e depois Lua oposição Vênus, ele merece um tanto de atenção sobre os assuntos que envolvem investimentos ou financiamentos. Então, investimentos, temas de casa 2, requer um pouco mais de equilíbrio e menos risco, não é um momento muito adequado para chutar alto, assim, para
assim, e com tudo na tomada de risco sobre investimentos, por exemplo, ou compras muito ousadas, né? Não deixe muito se levar pela impulsividade nas compras importantes. Mesmo porque Vênus aqui está debilitada, ela chega ao ponto do domicílio e acende muito os seus temas que envolvem desejo, satisfação, prazer e tudo mais. Então, compras envolvendo atender aos desejos e satisfação acabam tendo uma repercussão pouquinho mais adversa, assim, um pouco mais necessária de atenção. Então, são esses os temas que a gente tem. E também porque a Casa 8, no envolvimento como recursos de terceiros para temas eletivos, envolveria recursos bancários, cheque especial, cartão de crédito, o dinheiro do sócio, o dinheiro do parceiro. E então esse jogo aqui de oposições traz possibilidades e oportunidades, mas ao mesmo tempo necessita cautela, porque é o que eu disse para vocês, traz o Sol para um ponto de queda, mas traz Vênus para o ponto do seu domicílio, certo? E Vênus aqui, ela está combusta, ela já saiu da faixa dos minutos em que ela fica casime, mas mesmo casime não ficaria muito bem, não ficou muito bem, porque ela está no exílio, né? E isso acaba deixando a impulsividade um pouco mais ativa, né? A gente escorrega um pouquinho nisso, certo? E o último movimento do dia 28, que será às 20 horas e 21 minutos, é um trígono de Lua com Saturno. Esse já favorece um pouco mais o comprometimento, né? O envolvimento com as coisas no sentido de acertar, né, as coisas, de tornar as coisas bem, eu não digo concretas no sentido de produção, mas do compromisso propriamente, né, de se comprometer. Então pode ser um momento bem interessante para fechar acordos, fechar contratos, para até assumir certos compromissos, também acaba sendo um tanto favorável. Lembrando que Saturno está no seu próprio domicílio e no aspecto ele acaba vindo para o ponto de exaltação. Então é um momento bem interessante para consolidar as trocas com pessoas, para assinar contratos, para firmar interesses também, é bem interessante. Agora, o dia 29, ele tem uma característica já um pouquinho diferente. A Lua se mantém em Libra, o primeiro movimento dela é esse trígono a Marte e depois ela vai formar um trígono a Júpiter. Então, nós temos Marte aqui em Gêmeos e a Lua em Libra. Esse primeiro momento, ele é até expansivo e dinâmico, mas Marte ele tem uma debilidade importante aqui no signo de Libra, que é um exílio. E ele está numa característica um pouco dispersa aqui no signo de Gêmeos, por ser mutável, abre muitos caminhos e possibilidades. Embora a Lua em Libra tenha uma representação pacífica, o que a gente tem nesse trígono é a necessidade de manter a atenção ainda, porque pode acontecer de muitos interesses surgirem ao mesmo tempo e a dificuldade em se firmar em um único caminho seja uma tônica do dia. Então ele tem uma tônica de movimento. Também porque à tarde, né, às 15h10, é o movimento de trígono, o momento do trígono com Júpiter. Esse já não troca assim tanto poder, mas ele facilita o fluxo dos acontecimentos. Então a segunda-feira ela não tem um clima pesado, tenso, caminha num sentido de movimento e eu penso que o único cuidado que a gente deve ter é de ter planos, mesmo de saber onde precisa chegar para não ter muito prejuízo nesse primeiro momento de trígono da Lua com Marte e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí depois nós vamos ter aqui no dia 30 o movimento da Lua ingressando em Escorpião às 2h33 e a Lua em Escorpião fica numa debilidade. Emocionalmente, em termos de ritmo, ele concentra mais e torna as coisas um pouco cismadas mesmo. Depois a Lua vai formar um aspecto de sexto com Saturno às 12h47, mas esse não é bom mesmo. Se a gente pensar que sexto é um aspecto harmonioso, mas não é bom. Vênus está combusta, está no seu próprio exílio, Saturno até está forte, mas o signo de Áries é um signo de debilidade para Saturno, então o aspecto acaba trazendo Saturno para um ponto nada agradável. E a atenção sobre essa cisma que a gente tem no cotidiano, ela é importante. Pensando então que Áries é um signo muito voltado para o movimento, para a iniciativa, para a agitação mesmo, para a empolgação, ele acaba encontrando um ponto que não facilita muito o processo. E eu penso em um clima um pouquinho mais tenso aqui para terça-feira. O último movimento do dia às 20h39 é a quadratura de Lua com Saturno. Aí, então, deixa um clima mais tenso ainda.
Por Saturno ser um planeta mais lento, mais rígido, está em um signo fixo, no seu próprio domicílio, as coisas não fluem de uma forma leve. Então, me parece muito aquela situação em que a gente precisa ser bem estratégico, empurrar um pouco mais as coisas também para que elas aconteçam. Sem contar que o ritmo do dia, ele não é direto, ele não tem uma característica assim, suave e prática. Eu penso que pelo fato da Lua estar em Escorpião, essa desconfiança em relação aos acontecimentos, em relação às pessoas, paira um pouco no ar. Então é um dia um pouquinho pesado. Para início de atividades, eu não recomendo esse dia, a menos que você tenha que lidar com situações que sejam bem complexas, e aí então que o próprio teor, a própria característica da situação já exija ficar bem concentrado, né? Aí poderia até fluir um pouco melhor. O dia 31, ele vem ainda com a Lua no signo de Escorpião, e aí às 15h42 ela vai formar um aspecto desafiador a Júpiter, que eu penso que ele é estratégico, mas emperra, assim, ele segura um pouco o fluxo dos acontecimentos, porque a Lua em Escorpião, ela não tem uma característica fluida de movimento. Escorpião é um signo fixo e fleumático, né, elemento água, ele é bem profundo. Mas Júpiter é o contrário, o planeta em Aquário que representa a expansão, né, a capacidade de ir além das oportunidades e tal. E o aspecto desafiador não troca muitas recepções interessantes, de forma que se não tiver estratégia as coisas não fluem, ficam ainda um pouco emperradas, né? O segundo movimento do dia, às 17h35, é um trígono da Lua com Mercúrio, que é bem profundo, muito complexo, bem analítico. Favorece lidar com estudos bem profundos mesmo, detalhados. Favorece temas ligados ao esoterismo, espiritualidade, mundo místico, favorece bem, ele é bem introspectivo. E até o processo criativo nesse sentido, né? Não tem uma tônica muito expansiva. Quando for às 18h04, o Sol vai chegar a um aspecto de sexto a Saturno, que dá bem parecido com o que tivemos de Vênus com Saturno, né? Porque o Sol está forte aqui, está exaltado, Saturno está no seu domicílio, mas Saturno nesse aspecto acaba vindo para o ponto de queda, que não é tão favorável. Então o sexto perde bastante da sua natureza harmoniosa e continuamos com essa tendência mais estratégica. Então dia 31 ele merece um tanto da atenção ainda, né? Esses dias em que a Lua estiver em Escorpião, eles são um pouco pesados. Quando for dia 1º, quinta-feira, a Lua ingressa em Sagitário na madrugada, 2h58. Sagitário já é um signo de natureza colérica, animado, vai animar um pouco mais o ritmo e criar um pouco mais de movimento, de agilidade. Também Sagitário é domicílio de Júpiter, e Júpiter ele não está fraco, ele está em uma característica até bem expansiva e melhora bem mais o clima a partir de quinta-feira. O segundo movimento do dia, às 21h53, então é o momento em que a Lua em Sagitário vai formar um aspecto harmonioso a Saturno. Ele é prático, penso mesmo, no sentido do pensamento, das ideias, de forma geral, como para a realização de atividades. As coisas têm um fluxo até bem interessante, então pode fluir com o que você iniciar durante esse momento. A própria natureza da Lua em Sagitário já torna o clima mais motivado, né? E 23h46 a Lua vai formar um trígono com o Sol, que é interessante também, né? Porque o Sol é um regente da triplicidade do fogo, então esse trígono acaba também animando ainda mais, motivando, empolgando. Então a gente tem uma quinta-feira que ela vai crescendo desde o primeiro aspecto até o final, vai crescendo em motivação, em pique e até um pouco mais de otimismo, que se conclui mais na sexta-feira, porque na sexta-feira a Lua vai formar um trígono com Vênus, e lá às 18 ela forma um sexto com Júpiter, que é o regente de Sagitário. Então, assim, entre o trígono de Lua com Vênus e o sexto com Júpiter, ela vai formar uma oposição a Marte, que é às 7h40 da manhã, que é o momento um pouquinho mais tenso do dia. Mas depois que ela sair dessa oposição a Marte, ela começa a se aproximar do sexto com Júpiter, que é seu regente. Então a gente tem de madrugada um pique interessante até de energia, de movimento, ele anima um pouco mais, mas ele é impulsivo, né? Porque Vênus está
em debilidade, então ele impulsiona um pouco, tem que ficar um pouquinho atento às tomadas de decisão, de iniciativa, de interesse, de desejo, que fluem muito rápidas, aquelas coisas repentinas, tá? Principalmente no que envolver moeda, dinheiro, compras, coisas que você queira ter, esses desejos que surgem de uma hora para outra, fiquem atentos a isso, né? Depois a oposição com Marte, que deixa o clima um pouco mais irritado mesmo. Evitem iniciar atividades durante essas fases porque tem uma tendência um pouco irritada, apressada, as coisas não se solidificam muito, não se mantêm. Então são muitos momentos assim de impulso forte de energia, mas depois ela cai, né? Dá uma queda de energia. E quando for às 18h17, então no sexto de Lua com Júpiter, aí sim a gente tem um clima mais animado, esperançoso, otimista mesmo. Então é um final de tarde de sexta-feira, um início de noite mais alegre mesmo. Podemos até ter notícias que se desenrolam nesse sentido mais animador, certo? E depois, no dia 3, no sábado, vem com a Lua ingressando em Capricórnio, 5h13. Antes disso, a Lua vai formar uma quadratura com Mercúrio, né? Mercúrio está exatamente aqui no signo de Peixes também um tanto debilitado. Esse momento, ele pode até ser interessante para atividades analíticas, críticas, atividades que precisam de um olhar bem concentrado. Fora isso, nada bom. Não temos recepções que facilitam muito o jogo e Mercúrio também está bem subjetivo aqui no signo de Peixes. É um momento para se evitar, eu diria, para início das atividades. Ele é um tanto confuso, às vezes com um pouquinho de dificuldade em concretização dos interesses, vai muito a fundo, né? Agora, quando a Lua ingressa em Capricórnio às 5h13, o clima vai ficando mais rotineiro mesmo, né? Ela está num ponto do exílio, não é momento para início mesmo, com a Lua no exílio. Ela já está diminuindo a luz, né? Passou da fase cheia que aconteceu no início da semana. E não é recomendado o sábado. Depois desse momento, não tem novos aspectos. Então, o sábado ele cai num clima muito parado mesmo, né? Não facilita muito o fluxo das iniciativas. E também, pensando no sentido eletivo, iniciar atividades nesse momento pode levar as coisas a ficarem muito paradas, né? Os resultados demorarem muito para vir. Ok, pessoal? E é isso que a gente tem para esta semana de fase cheia. Eu deixo um abraço forte para vocês e convido vocês para acompanhar através do site aí o podcast. Nós estamos na segunda temporada e eu estou abordando aqui algumas curiosidades sobre a astrologia, a história. Já tem 3 episódios. Vamos para o 4º aqui nesse domingo. Deixo um abraço para todos vocês e até a próxima semana. Então, até mais.